Buenas, buenas, buenas. Umas cartinhas. Vamos sentir o campo enquanto o Instagram avisa que eu estou ao vivo. Deixa eu avisar, galera, por gentileza. Ops. Deixa eu avisar, galerita. Bora lá, bora lá. Acho que a Cris tá trabalhando. Eu vou mandar mesmo assim. Juju. Quem mais, quem mais? Quem mais, quem mais? Dona Fer. Muito bem. Avisando algumas pessoas. Não sei se tá entrando alguém, já vejo. Deixa eu primeiro avisar aqui algumas mulheres que eu sei que estão sempre comigo nas lives. Não é, gente? Olá, para quem tá chegando. Boa noite. Boa noite. Vou escrever aqui o tema da nossa live. Ambientes. Meu Deus. Ambientes. Expectativas. Já vejo quem tá chegando aí. Expectativas. Para dar boa noite para vocês. Noite! Noite, mana. Tudo bem? Boa noite para quem tá chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Primeiro de tudo, que eu tô aqui falando feito uma coisa desgovernada. Acabei de chegar, meu Deus, do jiu-jitsu do Pedro, já organiza a luz, organiza computador, água, tá faltando água, corre. Tudo bem? Ouvindo bem? Legal, gente, show de bola. Para quem tá entrando, é a primeira vez, bem-vinda. Para quem já conhece o formato da nossa live, vou deixar os combinados aqui. Eu tô aqui falando, eu não consigo ouvir vocês, né, gente? Então, por isso, como que eu sei que vocês estão me ouvindo, que vocês estão entendendo? Como que eu sei que o que eu tô dizendo aqui tá fazendo sentido? Quem já sabe qual é o combinado, comenta aqui. Quando cai uma ficha, quando o que eu tô trazendo de conteúdo é precioso para você, que tá fazendo sentido, o que vocês colocam nos comentários? Vamos lá, vamos ver se o pessoal, os mais assíduos, sabem do que eu tô falando para ensinar os que estão chegando. Bora lá? Deixa eu avisar aqui. Vamos encaminhar, gente, também para quem você acha que essa live pode ser interessante. Porque nós vamos falar de ambientes, vamos falar de estruturas corporais, o que esperar, o que não esperar dessas pessoas, tá certo? Vou colocar uma musiquinha rapidinho, vou colocar bem baixinho pro Instagram não me derrubar, enquanto vocês estão escrevendo aqui pra mim, porque chega com um pouquinho de atraso, tá? Vou botar uma musiquinha. Será que dá pra ouvir? Deixa eu colocar aqui mais. Senão vou derrubar tudo. Dá pra ouvir a música? Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Deixa eu deixar baixinho, senão o Instagram me corta. Me derruba. Bora lá, como é que faz então? Qual é o sinalzinho que vocês colocam aí nos comentários pra me dizer, Sandra, tá fazendo sentido, eu tô entendendo, nossa, que conteúdo precioso. Vocês vão colocar o símbolo do diamante, tá? Vamos ver aqui, ó. Não sei se tá chegando, agora que tá chegando pra vocês, misericórdia. Isso mesmo. Aê, muito bem. Oi, Juju, boa noite. Dá pra escutar a música? Vejam só essa
nessa manhã tão cinza. A tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Agora eu vou parar a música. Deu. Uns minutinhos de música para descontrair, para aguardar vocês chamarem alguém especial. Vamos lá, gente. Estruturas corporais, vocês vêm acompanhando. Quem é novo vai entendendo também. Calma. Tudo se encaixa. Nossa estrutura corporal é formada diante dos fatos que a gente vive na infância. E o nosso corpo é um mecanismo de defesa, certo? O que acontece? Quando a gente cresce, quando a gente é criança e vai crescendo, a gente quer o quê? A gente quer ser amado, né? A criança quer ser amada, quer ser aceita, quer que os pais sintam orgulho. E é isso que vão acontecendo fatos nesses ambientes que a gente vai se relacionando, que a gente vai percebendo que não tá tão legal, que a expectativa que eles tinham sobre a gente era outra. E aí a gente vai se moldando. Quem estava aqui quando eu expliquei da lapiseira e da caneta? É o exemplo da lapiseira e da caneta. A gente vai se moldando e vai se distanciando da nossa essência para poder caber nos ambientes, para poder ser amada, ser aceita do jeitinho que eles querem. Não é por mal. É porque eles também têm uma forma de funcionar. E eu já vou chegar lá, calma. Os nossos pais também têm uma forma de funcionar. Ai, se eu soubesse, se eu tivesse tido contato com essa ferramenta anos atrás. Mas agora não tem por que a gente chorar e ficar lamentando pelo que passou e pelo que não foi. O que eu posso fazer é o que eu vou fazer hoje com essa ferramenta. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou ter um ambiente mais leve na minha casa. Eu sei agora como o meu marido funciona, que bom, evitando um monte de discussão. Eu sei como o meu filho mais velho, nosso filho mais velho funciona. Eu sei como o nosso filho mais novo funciona e eu sei como eu funciono. Primeiro de tudo, quando eu entendi como eu funcionava, gente, que alívio! E é isso, é dessa maneira que as pessoas se sentem após uma análise corporal. Quem aqui tá aqui nessa live e já passou pela análise corporal comigo, dentro ou fora das mentorias, sabe do que eu tô falando? E a gente olha para os nossos filhos e fala, nossa, agora eu entendi, o formato do corpo dele traz isso, por isso que ele funciona dessa maneira, por isso que para ele é melhor. Então, gente, os nossos pais, eles falavam não era por mal, é porque eles também funcionavam de uma maneira. Quer ver um exemplo bem prático? Eu vou e volto nos temas porque eu vou tendo insights aqui também. Quer ver uma forma? Deixa eu fechar aqui a janela que tô com o ar ligado. Peraí. Olha um exemplo bem simples, prático. Até que aconteceu comigo, mas pode ter acontecido com vocês ou alguém que vocês conheçam. Ó, a Ana já fez a live aqui. A live, a análise corporal. Quer ver um exemplo? Meu pai, minha irmã tá aqui, pode confirmar. Para ele era importante fazer o quê? Concurso público. Faz concurso público, vai te trazer segurança, vai te trazer estabilidade, aquela coisa toda. Isso era, né, ele nasceu em 79, então ainda tem pessoas, né, prestando muito concurso, acho que os pais ainda falam muito, alguns. E eu hoje entendo, né, gente, hoje eu sei que meu pai tinha um perfil que precisava, que era importante para ele segurança. Só que para mim, eu não funcionava dessa forma. Então a expectativa que ele gerava sobre mim, que eu tivesse um ambiente seguro, um trabalho que trouxesse essa segurança, que para ele era importante, mas para mim era horrível. Não era bom. Então pode ser, gente, que hoje você esteja em um ambiente onde você não se sente bem, onde você se sente frustrada, onde você se sente incapaz, onde você se sente triste. Por quê? Porque você está num ambiente onde você não utiliza o teu recurso natural.
Um recurso que você foi perdendo ao longo dos anos para poder caber nesses ambientes que geravam expectativas sobre você. Exatamente. Ó, Juju também já fez análise corporal. Certo, exato, o amor dele era a segurança, o financeiro, era a forma dele funcionar. A gente fala de mapa mental, o mapa mental do Sr. Rui era de segurança. E talvez se eu tivesse o mesmo perfil de segurança que o dele, eu compraria isso. Tem gente que não tem o perfil de segurança, mas mesmo assim compra aquela crença dos pais, compra aquela ideia dos pais, para quê? Para agradar? Eu conheço também um monte de gente que está fazendo transição de carreira, por quê? Porque entrou numa profissão para agradar mais o outro do que a si mesmo. Porque o outro disse que era importante, que era um trabalho que dava um retorno financeiro, só que aquela pessoa não se vê feliz. Eu conheço pessoas, eu vou em supermercados, eu vou em farmácia, eu vou em lojas e, inevitável, eu olho para o formato do corpo dessas pessoas e eu vejo caixas, eu vejo atendentes de recepção magrelinhas. Não são de muito contato, não são de muita conexão. Na frente. Sendo que elas podiam estar aonde? Atrás de um computador criando. Sendo criativas, trazendo ideias. São pessoas as mais magrinhas que são as pessoas criativas, que vêm com umas ideias malucas. Mas que depois que ela encontra alguém que execute, ou ela mesma executa, fala, nossa, olha que bacana, deu certo. Olha que incrível. Só que enquanto essa pessoa não descobre, não entende o funcionamento dela, ela vai continuar uma frustrada num caixa, numa recepção, atendendo mal as pessoas, vivendo uma vida medíocre. Então, gente, já vou começar pegando fogo aqui. Por quê? Porque pode ser que você esteja em ambientes. Hoje eu atendi 2 mentorias e ambos estão sofrendo, estão na dor que a gente fala, que é sombra. Todos os perfis são luz e sombra. Luz, recurso natural. Sombra, estou indo contra a minha natureza para agradar os outros. Estou indo contra a minha natureza, estou me forçando a ser algo que eu não consigo, eu não dou conta. Então pode ser que hoje o seu esposo fala, ou você fala para o teu esposo, que acontecia aqui em casa. Vamos, Diogo, me fala, o que você decidiu? É para ontem. Nossa, você não terminou ainda aquilo. Por quê? Porque eu tenho um perfil mais ágil, mais proativo. Não que ele não tenha o proativo, ele também tem. Só que ele tem um outro perfil que combinado, ele precisa um pouquinho mais de tempo. E quando eu exijo algo que o outro não tem, fica difícil, fica um ambiente saturado. Tá fazendo sentido, gente? Coloca o diamante aqui para eu saber. E a maioria dos conflitos, gente, começa assim. Então a pessoa que eu atendi hoje, as pessoas que eu atendi hoje, ambas, estavam com essas questões. Sandra, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, um sócio, ele só... cada vez que eu dou um feedback, ele me traz uma questão que eu tô mal em alguma coisa. Então, eu não posso dar um feedback que ele me traz alguma coisa que eu fiz de errado. Pra quê? Pra ele se sentir superior a esse sócio. Por quê? Porque ele está na dor. Ele está se comparando, ele está competindo. Quando eu mostro pra ele a forma dele funcionar, eu não conheço o sócio, mas... tem todas as características de ter aquele perfil. Eu digo, faz isso, isso, aquilo. Eu dou direcionamento. E aí a outra pessoa que eu atendi falou, nossa, agora eu tô entendendo tudo, tá tudo muito claro. Eu tô me sentindo muito mais leve e aliviada. Porque o meu gestor, ele só me dá feedback, que é onde tem que melhorar. A outra pessoa, o colega, não dá conta e ele aumenta a minha meta porque ele sabe que eu dou conta. Ela tem 2 perfis que são mega fortes. Competitiva, executora, perfeccionista.
E tem que cuidar com o perfeccionismo, que ele não é legal e bonito. Ele tem que ser usado para fazer as coisas bem, mas não para entrar em sofrimento. E quando ela entendeu, e aí ela percebeu que ela tá na dor do perfil, que é nada do que eu faço tá bom o suficiente, eu tô toda hora sendo humilhada, e estão usando minha força só para os outros e não para mim, não tá valendo a pena, não tá sendo uma troca justa, ela tá na dor e ela tá entendendo. E ela vai conversar com o gestor. E o que ela comentou pra mim hoje, bem interessante, que eu quero passar aqui pra vocês, legal que tá fazendo sentido. Gente, show de bola. Comenta aqui se você já passou pelo processo de análise corporal, né? Então, gente, e aí o que ela comentou comigo, que eu quero trazer também aqui pra vocês. Ela falou, Sandra, eu falei sobre ambiente, sobre ambiência. A gente convive, ou deveria conviver em vários ambientes. E ela falou que ela começou a reparar que o círculo de amizades que ela estava só reclamava. E aí ela falou, Sandra, então eu decidi me afastar dessas pessoas. Porque eu não quero ficar nesses ambientes que só reclamam. E a gente tá numa onda assim, né, gente? Ai, pessoas mimizentas, reclamonas. Gente, uma coisa é eu comentar de alguma questão, algum desafio que eu tô passando e acabou. Outra coisa é eu ficar me lamentando e repetindo. Enfim, ela se afastou desses ambientes que só reclamam. Só que aí, gente, a primeiro momento parece muito bom ela se afastar desses ambientes que só reclamam. Só que ela foi pra dor, pra sombra de outro perfil. Porque ela tem um perfil bem alto que precisa se conectar com as pessoas, que ela precisa dessa troca, ela precisa dessa empatia, dessa intimidade com as pessoas, de boas conversas, boas risadas, de pessoas que se importem com o que ela sente. Só que quando ela se afastou de todos esses ambientes para poder parar de escutar reclamações, ela se isolou. E ela se isolando, ela foi para a dor de um perfil. Então não ajudou. Tá fazendo? Eu tô vendo um monte de diamante, que beleza saber, que bom que deu, eu sei que vocês estão conversando comigo. A Fer colocou, quando trabalhei em escritório, entrei num processo depressivo. Eu imagino, tem muita gente mal, que não consegue colocar os seus talentos para jogo, porque tá em ambientes errados, ou com as pessoas erradas. Então assim, gente, ela se isolou. E aí, no que ela se isolou, outro perfil foi pra dor. Então, o que eu comentei com ela e sugeri pra ela? Vai fazendo uma transição. Não sai por inteiro de todos os ambientes. Vai fazendo uma limpa aos poucos. Sabe quando você vai fazer uma faxina na casa? Você fala, meu Deus, por onde eu começo? Você começa pela gaveta, ou para aquilo que mais te incomoda. E aí você abre aquilo e começa por ali. Então, faz aos poucos uma transição de ambientes, para que ela não se sinta tão isolada. E aí vai trocando de ambientes. Como que troca de ambiente, gente? Fazendo novas conexões. Eu mesma, quando eu percebi que as minhas conexões eram meu marido, meu esposo, os meus filhos e uma amiga ou outra, gente, me apavorei. Eu falei, peraí, tá na hora de eu ampliar as minhas conexões, porque a gente mora aqui há 4 anos em Floripa, certo? E eu comecei a ampliar. Eu fui em imersão, quem acompanha aqui sabe. Semana que vem eu vou num evento de mulheres empreendedoras. Pra quê? Pra ter mais troca, pra conhecer gente, pra ser inspirada, pra inspirar. Isso é rico demais. Só que a gente tem que se permitir. Mas como ela é uma pessoa que tem um nível super alto desse perfil, que adora se conectar, vai ser tranquilo. Então ela pode entrar em grupos de mulheres, ela pode entrar na academia, pilates, grupo de dança, o que ela quiser, para poder mudar um pouco mais esses ambientes, beleza? Passei por isso há pouco tempo, a Ju coloca. Esse dezembro não foi fácil. Eu sei, eu tenho te acompanhado. Eu sei. Mas é isso. É desafiador, mas você tem mais discernimento, mais clareza, né, Ju? Pra poder lidar com as situações. Só um pouquinho. Oi, filho. Eu posso esquentar a marmita que sobrou? Sim, só que não naquele isopor. Tem que colocar num prato. Vou botar em cima o pote. Tá, o B pode fritar um ovo se você quiser.
tá? O Benício Pra complementar. Não vai comprar um Nescau. Tá bom? Pede pra ele fritar, fala que eu pedi, tá? Não precisa. Tá bom, só não esquenta no isopor, tá? Então, gente, é isso. Aí o que eu digo pra vocês, se teu pai fala, filha, vai fazer um concurso pra segurança, calma, não saiam brigando em família. Perceba que talvez ele tenha uma estrutura corporal que precisa mais de segurança. Isso não quer dizer que você precise de segurança, certo? Então, gente, tem perfil que não adianta você esperar um entusiasmo, um contato físico, sabe? Um sentimento, uma pessoa que é muito sentimental, se ela tem uma estrutura mais magrinha, cheia de pontas. Olha isso, vocês conseguem ver, gente? Olha essa ponta aqui. Consegue? Não é o cotovelo. Olha aqui. Sou cheia de pontas, de quinas. Então tem perfis que são mais lógicos, racionais, mas já entendi, bora. Tem um outro perfil, imagine uma esposa que eu atendi já casais, a gente tem imersão de casais, onde a gente coloca essas diferenças para se complementarem. Por quê? Porque eu já atendi o marido que era todo magrelinho, todo cheio de ponta, igual ao meu braço aqui, e a esposa com mais oralidade, ou seja, com mais conexão. Ela falava, Sandra, ele chega do trabalho, eu quero super conversar com ele de tudo que aconteceu, imagine, daí ela quer contar detalhe por detalhe. E ele não quer saber. Aí ele chega quieto, ele fala, ok. O que tá acontecendo errado? E quando eu fiz a análise dos dois, eles entenderam. E aí eu dei o quê? Direcionamento para eles lidarem com essas diferenças, porque se complementam. Ele só precisa recarregar a bateria dele para poder retomar. Assim como eu, se eu passo o final de semana inteira dando treinamento, eu preciso recarregar. O Diogo já sabe, eu preciso de um momento para recarregar e tem formas de fazer isso, tá bom? Deixa eu tomar uma água. Tá fazendo sentido, gente? Tá tudo bem? Então tem esse tipo de pessoa igual ele é mais criativo, ele vai vir com umas ideias que parecem meio estranhas, mas é muita criatividade, tá? Aí não espera dessa pessoa uma sensibilidade, assim como a esposa que é muito sensível, que quer se conectar, e aí ela tinha direcionamento também para se conectar de outras maneiras, para não colocar essa expectativa toda em cima do marido, do esposo. Era demais para ele, tá? E aí sufoca, como que é o nome daquela palavra? Insalubre, né? Aí acaba deixando, sabe, sufocando ali a relação. Então, o que não dá para esperar dessa esposa, por exemplo, é razão, silêncio. Ela vai ser uma pessoa mais intensa. Ele não é tão entusiasmado, ela já é mais. Então tá tudo bem. Só que aí o que acontece, gente? A gente tá falando de ambientes e expectativas. Aí o esposo, ou ela espera que ele seja entusiasmado igual a ela, só que ele tem uma forma de funcionar diferente. E não é pra brigar, porque eu tenho que fazer ele ser sensível, porque eu tenho que fazer ela ser menos intensa. Não. É a gente entender que tem diferenças, a gente pode se complementar, porque essa sensibilidade ela pode ajudar em algumas questões, e essa criatividade dele também pode ajudar em algumas questões da casa. E essas diferenças se complementam. Eu não preciso mudar ao outro para caber. Eu não preciso que o outro espere de mim e nem eu espere dele, porque eu sei como eu funciono. Primeiro eu sei como eu funciono, para depois entender como o outro funciona. Uma coisa que aconteceu aqui em casa, depois que eu conheci essa ferramenta, eu falei... Porque o Diogo, antes da gente conhecer, o que ele fazia? Eu chorava, e ele, no intuito de querer ajudar, ele ficava me perguntando, por que você está chorando? O que aconteceu? Fala pra mim. O que foi, Sandra? E quanto mais ele perguntava por que você tá chorando, mais agoniada eu ficava, porque eu não sabia explicar o porquê. Porque quando vem a sensibilidade desse perfil sensível, ela não tem a razão. Então não espere dela a razão.
E aí sabe o que acontece quando a pessoa tá chorando e outra fala, por que você tá chorando? Ou a pessoa chora pra valer porque ela não sabe porque ela tá chorando e ela se desespera, eu não sei por que eu tô chorando. Ou ela tranca o choro. Porque ela pensa, é verdade, né? Por que será que eu tô chorando? Não sei. Então eu vou parar de chorar, não tem razão pra isso. Não tem razão. Mas ela tá sentindo sim que teve alguma coisa. Certo? Já aconteceu isso aqui. Do queijo. Ai, de tudo que eu falei, o que aconteceu aí? Das diferenças, será? De querer conversar? E vai colocando diamante aí se tá sendo precioso, valioso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Gente, o que esse perfil precisa? Ela precisa, essa mulher que é mais sensível, que tem mais empatia, ela precisa de ambientes que acolham, que se importem com o que ela tá sentindo. Então, quando eu vou atender as minhas mentoradas, eu já começo com a análise corporal, porque eu preciso, é importante para eu desenvolver toda a mentoria, saber como ela funciona. Porque se eu tô atendendo uma mentorada que ela tem mais um perfil que precisa de segurança, que precisa de processo, que precisa de passo a passo, ela vai ter uma velocidade um pouquinho mais lenta do que outra que é a mais acelerada, que é mais competitiva. Então, eu vou respeitando muito essa forma de funcionar. Hoje mesmo atendi uma pessoa e falei, aqui você tá num ambiente seguro, confiável, conta comigo. Eu imagino o quão difícil, o quão desafiador tá sendo para você estar aqui comigo, porque você tem dois perfis que vão ter muita resistência de falar, mas eu tô te dando parabéns porque você tá aqui, você decidiu, né, passar por isso e você foi corajosa, porque muita gente não consegue passar por essa etapa do medo e recua. Então, ela falou, nossa, é exatamente assim que eu me senti. Eu tava com muito medo, eu tenho muita resistência pra falar, eu sou muito fechada e você tá me deixando à vontade de me falando essas palavras. Gente, cada perfil tem uma palavra estratégica. Então, por isso que eu já começo a mentoria assim, porque é importante pra mim saber como você funciona, e aí você sabendo como você funciona, você já sai da mentoria muito mais aliviada. Já de cara. Porque aí eu sei também a velocidade que a gente vai trabalhar as coisas. Teve uma mentorada uma vez que ela falou assim, pode pegar pesado, pode me bater, pode, cair em cima de mim. Eu falei, eu sei que eu posso. Eu sei que você dá conta. Mas é justamente o contrário que eu vou fazer com você aqui na mentoria. Ela regalou o olhão. Como assim? Falei, porque você já exige bastante de você, você já tem um chicote bem grande. Você, pelo que eu vi no seu formulário, você tá sendo forte desde muito cedo, desde muito nova. Você tá suportando muita coisa desde nova. Então aqui eu não vou te bater, não. Aqui você vai ter mais acolhimento, porque você não tá acostumada com isso. E aí ela começou a chorar. Por quê? Eu leio o formulário de vocês, gente. Eu olho toda a história de vocês quando vocês vêm pra mentoria. E eu sei a forma como vocês funcionam. Então, a partir desse primeiro encontro, a gente vai desenrolando também a parte sistêmica. Por isso que é corpo sistêmico, porque tá tudo interligado. Beleza? Aí vamos para outro perfil. Tem um outro perfil que não adianta você esperar também uma sensibilidade, não como o primeiro. Esse terceiro perfil, não adianta você esperar uma sensibilidade que eu digo assim, algo muito, um problema, um acidente de trânsito. Esse perfil, ele vai para a solução, ele vai buscar uma saída. Então, a primeiro momento, pode ser que passe para você uma insensibilidade. Por exemplo, eu vejo um acidente, eu tenho esse perfil. Eu olho aquele acidente de longe e penso, nossa, deixa eu buscar uma saída, uma solução para essa questão que está acontecendo. E eu vou buscar, sei lá, nesse acidente, uma ambulância, uma polícia, alguma coisa assim. E aí, a pessoa que tá lá, que de repente tem mais empatia, que é o segundo perfil que eu falei, que é mais sensível, mais empática, né? Ela vai estar ali pertinho, ela vai estar abraçando essa pessoa, falando, tá tudo bem, calma, a gente já vai ajudar você.
E ela olha pra mim me julgando, porque ela tá criando uma expectativa. Nossa, olha aquela mulher lá, tá no telefone, olhando pra gente aqui, a pessoa tá caída e ela não tá nem aí. Ela tá passando mal, o quê? Ela tá achando que eu sou insensível, só que eu estou buscando uma solução. Então esse terceiro perfil, para algumas pessoas, parece ser insensível, mas ele gosta o quê? Para ele é natural buscar uma solução, olhar para uma saída. E para aquela pessoa que tá ali mais sensível, tá olhando, nossa, que insensível, não tá nem aí para esse acidente. Depois que ele consegue encontrar a solução, ele vai lá no acidente e fala: olha, eu consegui ali através dos teus documentos achar teu parente, já chamei, eu tenho um amigo que trabalha na polícia, ele tá aqui nas proximidades, também já chamei a ambulância, então tudo já vai ser resolvido. Porque é um traço que tem muitas conexões e ele pega essas conexões para fazer ponte com outras pessoas. É diferente do perfil anterior que tem conexões para ele. Esse aí tem conexões para os outros também, para fazer ponte. Olha, eu conheço um dentista para te indicar, eu conheço um fisioterapeuta para te indicar. Então é uma pessoa que vai fazendo pontes. Então, a primeiro momento parece ser insensível, mas ele tá buscando soluções, tá? Então, as pessoas às vezes esperam desse perfil algo mais sensível, mas ele não tem. Ele tem para entregar o que é natural para ele, uma solução, uma saída, tá bem? Então aí, mais uma expectativa. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Não sabia por que do choro. Ah, o maridão não sabia por que do choro, que tava te perguntando. Ele me perguntava, por que tá chorando? Aí eu chorava mais ainda. Pensa? Pois é, dá desespero, né, gente? A Fê, eu estava tão bloqueada que meu formulário era sim e não. Ai, Fê! Olha, foi uma alegria, uma satisfação fazer tua mentoria, viu? Eu tô, assim... Ai, não tenho nem palavras, eu só sinto os feedbacks de vocês, né? Muito bom. Então, gente, é importante a gente saber como a gente funciona, como o outro funciona, você vai ter uma noção, uma ideia. Nem sempre você vai ter certeza. Você sabendo o teu já é alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas não têm bola de cristal, gente. Não tem. A partir do momento que eu comecei a falar pro Diogo, olha só, quando eu estiver chorando, por favor, sabe o que vai me ajudar? Ele, o quê? Falei, o que me ajuda é você não perguntar o porquê. Por quê? Falei, porque eu não sei, eu não vou saber talvez na hora. Talvez eu só vá ter respostas depois de eu chorar, depois de eu aliviar essa sensação aqui. Então eu entendo que você queira me ajudar, só que na hora que você pergunta o porquê não me ajuda. Então, quando eu estiver chorando, só deixa eu chorar. Só me abraça e não fala nada. Nada. E ele, entendi. E você pode talvez perguntar para essa pessoa, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Eu tô aqui. Nossa, isso vai dar um alívio tão grande. Porque como eu falei, gente, é a primeira coisa que eu quero saber das minhas mentoradas. E mesmo antes de começar a mentoria, eu já tenho uma noção. Só de olhar pro formato do rosto. Eu olho vocês ali no WhatsApp, eu já tenho uma ideia. E aí, quando eu sei que tem uma pessoa que tá para entrar na mentoria, ou já entrou, independente, se eu perceber que ela tem uma oralidade muito alta, uma pessoa muito, 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 muito sensível, com muita necessidade de conexão, de acolhimento, de pessoas que se importem com o que elas sentem, eu falo, olha, Ju, olha, Ana, olha, Fer, eu vi que você me mandou uma mensagem, eu vou só atender, tô entrando no atendimento agora, mas finalizando eu te respondo, tá bom? Isso vai dar um alívio, que ela vai falar, ufa, ela viu que eu mandei. Porque quer ver o desespero da pessoa que tem oralidade muito, muito alta, vê que tá online e não te responde. Ela se sente, não se importa com os meus sentimentos. Eu tô com uma questão aqui, quero falar com ela e ela não vê minha mensagem. Então, é isso. Tá fazendo sentido, gente? Coloca aqui pra mim o diamante, se você tá entendendo, se isso tá sendo, né? Se tá entrando aí, você tá fazendo paralelo com a tua vida. Vamos pro quarto perfil? O quarto perfil é o planejador, é o que precisa de uma organização. Ele morre de medo de se sentir humilhado. Ele morre de medo de ser exposto por alguma merda que ele fez. E para isso ele precisa do quê?
processos, organização, detalhes. Se você tem uma pessoa na sua casa que tem um formato mais quadradinho, bumbum mais pra dentro, é uma pessoa que, se for no mercado, você pedir um sabão em pó, você tem que colocar se é sabão em pó líquido ou em pó, se é o Omo ou se é o IP. Por quê? Porque ele precisa desses detalhes. É uma pessoa que vai ter mais tempo, ela vai precisar de mais tempo para executar alguma coisa. Por quê? Porque ela precisa de ter muita segurança para dar um passo. Ela vai precisar pensar muito para comprar um carro, um imóvel. Se ela precisa pensar para comprar uma blusinha, imagine um carro e um imóvel, tá? Tchau, mana. Obrigada, beijo. Legal, gente, que tá fazendo sentido aí para vocês. E aí, gente, não espera dessa pessoa mais quadradinha um improviso, uma exposição, uma espontaneidade. Aí imagine você tá no ambiente de trabalho, aí a sua líder, seu chefe, enfim, não gosto de falar chefe, seu líder, seu gestor, ou seu colega, fala, vamos, é pra ontem, fala aqui pra essa cliente. Como assim fala? Fala o quê? Calma aí, você não me deu nenhuma anotação, calma. Aí gera toda aquela confusão. Por quê? Porque é uma pessoa processual, é uma pessoa que precisa de um passo a passo, é uma pessoa que precisa de detalhes para não fazer merda. Por quê? Porque ela tem muito medo de passar informação e dar errado. E aí a pessoa vem cobrar ainda, por que é que você passou errado a informação? Não tá certa, você passou a informação errada. Isso que a pessoa faz, se ela fizer ainda na frente de todo mundo, acabou. Essa pessoa vai pra dor de um jeito, porque foi exposição, é como se você jogasse a merda no ventilador. Então, cuidado, se você tem pessoas que têm formatos mais quadradinhos, essas pessoas precisam de um passo a passo, elas são mais lentas. Então, cuidado com a expectativa que você está gerando. Ou se você tem esse formato, cuidado se as pessoas estão criando uma expectativa, tá? Sobre você. A Fer coloca aqui, entender como eu funciono me tornou mais empática. Sim, principalmente com a gente primeiro. Quando eu falo de ambientes aqui, eu falo de ambientes externos e internos também. Então, quando a gente tem acesso à análise corporal, dentro das mentorias, eu entendo, eu tenho mais empatia comigo e com o outro. Primeiro comigo, o ambiente interno. Ah, agora eu entendi. Por que é que eu não gosto quando falam que eu fiz algo errado? Por quê? Porque o perfeccionista lá da cabeça acha que na cabeça dele ele é o melhor ser da natureza, é o ser perfeito da natureza. Ele não erra, só o jeito dele é melhor, o jeito do outro nem é tão bom assim. O outro faz, ele vai lá e corrige em cima, porque ele tem esse perfil competitivo. E aí eu sou mais empática também comigo. Peraí, eu tô exigindo demais de mim, eu tô entrando num ciclo de aprendizado que não acaba mais. Esse perfil que eu já vou entrar, que é o próximo, deixa eu já ir pro próximo. Esse perfil, gente, se ele tiver na dor, ele entra num processo, num ciclo vicioso de aprendizagem que não acaba mais. É um ciclo de eu tenho que ir mais um curso, mais um vídeo, deixa eu ver mais esse material, eu não tô pronta ainda, não tô boa o suficiente, e ela nunca faz. Então, olha que curioso, um perfil que é para ser executor acaba procrastinando demais. Todos procrastinam por um motivo diferente, mas esse chega a ser até cômico, vamos dizer assim, chega a ser meio trágico, porque a pessoa fala assim, como assim, Sandra, você tá falando que eu tenho perfil executor? Mas eu tô procrastinando a minha vida inteira. Eu tô aqui com tudo pronto, tudo escrito e tô procrastinando. Aí eu falo assim, faz sentido. Por quê? Porque você tá se cobrando e você não tá se achando boa o suficiente. Quem que era a pessoa que exigia tanto de você? Que você trouxe esse chicote com você. E aí a gente revive aqueles ambientes que a gente já vivenciou e repete. Ambientes que foram exigentes, ambientes que foram cobrando da gente um perfeccionismo ou uma nota máxima, um desempenho maravilhoso, a gente só vem repetindo porque a gente aprendeu. E aí a gente vem com chicote, 5 chicotes, quer ver se tornar mãe, então aí ferrou. Né? Então assim, cuidado, porque o ambiente interno também pode estar te colocando na dor, exigindo demais, se comparando. Gente, eu cheguei num momento que a comparação era tão alta que acabou.
Eu vivenciava num ambiente de trabalho onde os nossos gestores, eles nos colocavam em briga, em competitividade. Ao invés de ele usar a nossa energia corporal para executar, para trazer mais ganhos para a empresa, ele colocava uma contra a outra. Justamente as duas que tinham um perfil competitivo, um perfil executor. As duas começaram a se comparar, competir de uma maneira doentia e só deu meleca. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Olho pro outro, analisando um pouco o que conheço do formato do corpo e já sei como agir. Exato, Fê. Você vai ter uma noção ali de como agir com aquela cliente, com aquela pessoa, o que fazer, o que não fazer, o que esperar, o que não esperar. E aí, gente, vamos pro último perfil? O último perfil, não espere que ele chegue pedindo já ajuda imediata. É um perfil, como eu falei, que ele se vê muito perfeito, ele se vê que ele faz tudo bem, ele faz tudo maravilhosamente bem. Então ele não vai pedir ajuda, ele vai ter mais dificuldade, é um dos perfis que tem mais dificuldade em pedir ajuda. E são os perfis que eu atendo aqui mais, são as mulheres que eu falo com vocês aqui. Porque eu entendo disso, né, gente? Ó, aqui, ó, eu tenho esse perfil alto. E esse perfil, quando ele tá na dor, ele vai tentando fazer sozinho. Não, calma, eu vou resolver sozinho. Não, calma, isso vai passar. Não, daqui a pouco mais eu arranjo uma saída aqui. E aí só vai piorando, vai virando uma bola de neve, que chega a hora que a gente tá com a vida virada de cabeça para baixo, aí vai pedir ajuda. Aí tá desesperada, aí tá agoniada, aí quer tudo pra ontem. Por quê? Porque já tá tanto tempo na dor, há tanto tempo tentando sozinha, que aí vem desesperada. Tá? Então não espere que tenha uma ajuda, que peça uma ajuda imediata. Não espere dessa pessoa um foco exclusivo, porque é um tipo de pessoa que ela vai se dividir muito bem entre as tarefas. Ela vai fazer o plano A, o plano B, muito bem. Só que ela não vai ter foco e ela vai sair no final do dia com aquela sensação, putz, não dei conta, não fiz tudo que eu queria. Nossa, tá faltando um monte de coisa para executar. E ela se cobra demais. Só que eu falo para as minhas mentoradas, elas, eu tô me cobrando muito, tal, não tô fazendo o que eu tinha proposto. Tá, vamos começar a listar? O que você fez hoje? Por quê? Porque como ela se divide em várias tarefas, ela acha que não fez nada. Só que ela fez um pouco ali, um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá. Quando ela vai listar tudo, eu falei, mulher, você fez um monte de coisa. Do que você tá se cobrando? Me diz. Ah, Sandra, é porque aquele projeto ficou de lado. Ah, ok. Então você tá precisando de um foco exclusivo nesse projeto. Por que você tá procrastinando? Aí a gente vai entender a razão pelo qual ela tá se enrolando para terminar aquele projeto. Que tem N fatores. E aí pode ser que falta só sentar a bunda mesmo e fazer. E focar. Ok, eu tô vendo que tem um monte de coisa pra fazer, mas hoje, sem falta, eu termino esse projeto. Eu não vou sair dessa cadeira enquanto eu não terminar. Tá? Deixa eu olhar o que vocês estão falando. Eu costumo querer que as pessoas sejam como eu. Preciso trabalhar em conhecer esses perfis e saber como lidar. Perfeito. Eu falo, se as empresas investissem nessa ferramenta, gente, quanto problema iria evitar? Porque você olha para aquele perfil e você acha que ela pode dar conta daquilo, mas o caminho neural dessa pessoa não é natural para ela. Vai lá, fala com o cliente. Calma aí, calma. Ou, né, não fala agora com o cliente. E ela é toda desenvolvida, em desenvoltura, gosta de se conectar e tá lá escondida no estoque de loja. E tá infeliz. Então, gente, o que eu quero perguntar aqui pra vocês? Tá fazendo sentido primeiro? Coloca que o diamante tá fazendo sentido. Porque é isso, gente, eu fiz esses tempos numa imobiliária a análise do perfil de todos os corretores. Nossa, que clareza que deu para os gestores de onde colocar as pessoas no lugar melhor para elas, porque o caminho neural para essas pessoas era mais natural. Entende? Então, assim, é só um remanejamento. E quando eu entendo como o outro funciona, eu paro de exigir umas coisas absurdas. Que a pessoa fala, eu não consigo, é difícil. Ou pode ser que ela passou tanto tempo, que nem a Fer, não sei se ela tá aqui, mas a Fer é um exemplo disso, né? Não sei se eu posso usar aqui, Fer, mas é algo muito legal que eu achei incrível quando você me mandou aquele depoimento. Falou, Sandra do céu. Porque no começo ela falava, não, eu não tenho essas características, não me identifico. Por quê? Porque passou tanto tempo se moldando para caber nos outros ambientes que se afastou da essência.
E quando eu mostro a essência, a pessoa, nossa, não me identifico tanto assim. E quando a gente vai trabalhando no processo da mentoria etapa por etapa, a pessoa vai falando, caramba, não é que é mesmo? Então, o dia que eu li aquilo, eu não tinha fogos de artifício em casa, mas se eu tivesse, eu soltaria. Por quê? Porque é uma felicidade minha fazer esse encontro de vocês com a essência. Que bom que tá fazendo sentido, colocando diamante aí pra eu saber, porque eu não escuto vocês. A única maneira de eu escutar é através desse diamante. Obrigada. A Ju coloca, eu sempre falo isso pro meu marido, a empresa tem que investir e analisar. Pô, deu um alívio aqui em casa depois que a gente soube. Sabe? Parar de cobrar do Bernardo. Vai lá abraçar sua avó, vai lá abraçar o fulano. Não, ele só vai lá no toquinho. O cumprimento dele é esse, é de longe. O Pedro, que tá aqui, eu tô usando o quarto dele, tá aqui do ladinho escutando a live. O Pedro, ele é muito do abraço, da conexão. Diga, filho. Eu podia comer toda a marmita ou tinha que deixar um pouco? Um pouco pro bem, vem aqui. Vem aqui dar um oizinho. Ele adora vir dar um oi. Quando eu tô fazendo um atendimento, alguma coisa, ele adora aparecer um pouquinho e dar um oi. Vem cá, filha. Esse é o Pedro. Né? Fala do que tu gosta. De um carinho. Né? Quando tá chorando, só fazer uma massagem no peito dele. Depois que eu entendi esse funcionamento dele, melhorou bastante. Meu pé. E também porque eu tenho um limite. O limite que eu tenho de contato é menor que o do Pedro. Aqui não dá pra aparecer, mas eu tenho umas pontas aqui, sabe portão que tem as lanças? E aí, às vezes, o Pedro deita aqui e fala, nossa, mãe, que duro, é ruim. Aí eu ponho uma almofadinha ou uma camiseta dobrada, porque é um corpo que não tá muito preparado, não é natural ficar em contato muito. Então eu tenho um limite. E eu falo, Pedro, eu dei conta até aqui. Eu não dou mais conta. E ele entende, porque eu já expliquei pra ele o meu funcionamento. Filho, a mãe não tem tanta necessidade assim como você. Tá vendo o teu corpo, como é parecido com o do pai? Então, vocês têm uma necessidade mais parecidas e eu, o Bernardo, umas necessidades mais parecidas. Ai, gente, foi tão bom isso. Porque a gente se entende e a gente para de exigir do outro. E é um alívio como mãe, eu fico emocionada, porque eu me achava uma mãe fria, eu me achava uma mãe distante, eu achava que não estava dando o suficiente, que não era boa o suficiente como mãe. Eu tava falando esses dias aqui, acho que foi ontem, dizendo que fui fazer a unha com a Nath, não sei se ela tá aqui ainda. Eu falei, eu chorei, porque eu vi o sofrimento do Pedro. Acho que foi antes de ontem que eu fui fazer a unha, não me lembro. E eu falei, eu vi o Pedro chorando porque ele se sentiu trocado pelo amigo. Ele foi jogar, chamou o amigo para jogar online. Esse amigo entrou no grupo, só que entrou num grupo onde ele não falava com um dos amiguinhos. E ele falou, mãe, o Léo entrou no grupo do Davi, eu não falo com o Davi, ele preferiu o grupo do Davi. E ele começou a chorar e eu comecei a ficar também agoniada, porque eu pensei, meu Deus, enquanto eu tô trabalhando, ele tá aqui sofrendo com essas questões, mas é dele, não é meu. E eu fiz ele entender, filho, o Léo não sabe que você não fala com o Davi. Ele entrou no grupo, simplesmente para jogar com você. Ele não sabe dessas questões. Então, você tá se sentindo trocado, excluído do grupo, mas isso não significa que ele te excluiu, só significa que ele entrou no grupo achando que você ia estar lá, tá tudo bem. E aí abracei e fiz a massagem no peito, nas costas, como ele precisa pra se sentir acolhido e sentir que aquele sentimento que ele tá tendo ali, eu tô me importando, percebe? Nasce uma mãe, nascem chicotes, só que a gente tem que parar de se cobrar. E saber que faz parte. Se tá tendo culpa, tem crescimento. Você tá crescendo e eles também. A gente tá crescendo e evoluindo enquanto mãe e eles estão crescendo e evoluindo também enquanto ser humano e filhos. Porque eu tô mostrando pra eles como eu funciono. Eu tô mostrando pra eles que eu amo meu trabalho. Eu falei pra ele, eu poderia ficar sentado o dia inteiro e deixar só com o Diogo? Poderia. Mas eu gosto, eu amo fazer o que eu faço.
me dá alegria, satisfação. Você me vê triste trabalhando? Não. Então, filho, então eu entendo que você sinta um pouco de falta, mas depois eu te dou atenção. E a gente combina os momentos de atenção. Melhor eu dar 10 minutos, meia hora de qualidade do que eu ficar o dia inteiro no sofá frustrada, deprimida, triste, irritada, querendo acabar surtando com todo mundo. Tá, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, tá. Beleza, vocês estão mandando diamante pra eu saber que tá fazendo sentido. Oi, Ale, tudo bem? A Ale também fez análise corporal, né, Ale? E aí, gente, responde aqui pra mim. Quantas vezes você... Deixa eu pegar uma água aqui, deixa eu molhar a boca antes. Quantas vezes você perdeu tempo gerando uma expectativa no outro que ele não dá conta de dar? Quantas vezes você perdeu tempo gerando uma expectativa, esperando que o outro fizesse, esperando que o outro desse conta? E chega com atraso aí pra vocês, né? Quantas vezes, gente, você chorou porque você não deu conta da expectativa de alguém? No seu trabalho, com seus pais, com seu esposo, com a sua esposa. Você chorou. Eu não dei conta. Ele esperava isso de mim, eu não consegui. Porque eu já chorei. Eu não tô dando conta de dar carinho, de ficar abraçada, de ficar tanto tempo grudada. E eu me senti mal. Porque eu não tava conseguindo suprir. Só que quando eu ensinei a ele como suprir essa necessidade, ele não fica mais dependente dos outros. Pedro, você tem que fazer isso, isso, aquilo, que é o que eu ensino nas mentorias. Direcionamento, faz isso que vai te ajudar. Muitas vezes, gente, eu também, inúmeras vezes. Quantas de vocês, o Pedro aqui do lado, quantas de vocês já chorou, né, por conta dessa expectativa? Quantas vezes talvez alguém chorou porque você também gerou uma expectativa? Porque a gente às vezes nem tem noção, mas talvez alguém se frustrou, chorou, porque você criou uma expectativa. Eu falo para as minhas mentoradas que são mães, não vai exigir do seu filho de 5 anos, de 9 anos, que ele dobre a coberta como uma mulher de 43. É uma expectativa que ele não vai atender, esquece. Cuidado com a cobrança e a exigência com você e com as pessoas próximas. Cuidado se você está usando a tua força de vida, porque hoje eu atendi uma pessoa que a pessoa falou assim: Sandra, eu tenho muita energia. Eu tenho muita energia. Falei, sim. Só que sabe o que está acontecendo? Por que você está me buscando? Por que você está me procurando? Porque você está usando a tua energia. Só um pouquinho, filho. Porque você está usando a tua energia com outras pessoas. Assim como eu estive um dia para atender as expectativas, eu estava vivendo o sonho dos outros. E eu quis morrer. Por quê? Porque eu estava vivendo o sonho dos outros. Então, gente, é de se pensar. Meu apelido é Fiona em casa. Por que Fiona? Explica. Ai, gente. Ah, Estúdio Fada das Unhas, ó, que faz as minhas unhas maravilhosas, maravilhosas. Então, vamos lá, gente. Quanto tempo você, né, tá perdendo tempo querendo se encaixar na expectativa do outro? Quanto você tá perdendo de querer se encaixar na expectativa do outro? Porque só simplesmente você não funciona daquela forma. Aí você perde tempo, perde energia. Só que entenda também, não fique brigando com a outra pessoa. Talvez para ela é importante aquilo. Ela funciona daquela maneira. Certo? É isso. Imagine, gente. Imagine você ser livre de todas as expectativas. Imagine.
Pra sempre, porque daí você sabe como você funciona. A pessoa vai exigir um negócio e fala, opa, sinto muito. Isso já não vai rolar. Por quê? Porque eu não funciono dessa maneira. Então você fica livre pra sempre. E você também libera as outras pessoas. Porque você conhece a sua forma e você tem uma ideia do outro. Se ele fez análise corporal, você sabe como ele funciona. Agora, se não, você vai ter uma ideia, mas você sabe como você funciona. Olha que alívio que é isso. Vocês têm noção? Não cria expectativas, você não sabe o que elas... Eu não entendi, Ale. Tá, gente? Então, cuida. Que ambientes aí, fica de repente de tarefa, anota aí, se você tem uma anotação, um bloco de notas, que ambientes que você frequenta. É trabalho, é a casa dos pais, os amigos. Como estão esses ambientes? O que você tem exigido dos outros? O que os outros têm exigido de você? Será que o ambiente que eu tô tá me exigindo um negócio que eu não tenho pra dar? E aí o que eu falo, gente? Não é pra você ficar excluindo os ambientes das pessoas. É você ter vários ambientes que você possa utilizar os seus recursos. Vamos supor que eu tenho um recurso natural de me conectar com as pessoas. Mas o meu trabalho é bem distante, um pouco distante disso. Eu até me conecto com alguns colegas, mas eu fico mais ali na contabilidade ou no computador. O ideal seria essa pessoa, se ela tem muito alto, ela se conectar, ela está numa empresa que ela fique na frente, na recepção, que ela se conecte. Mas eu posso utilizar esse recurso natural na minha casa. Eu posso utilizar esse recurso natural de conexão com as minhas amigas. Então, se hoje talvez você não consiga utilizar seu recurso natural no trabalho, utilize com as amigas. Utilize com o teu esposo. Se hoje você coloca um brinco lindo, você pinta sua unha, você se sente maravilhosa, uma roupa incrível para ficar atrás do computador, trabalhar home office, ninguém te vê, porque você não grava story, você não faz nada, você vai estar na dor. Porque você tem um perfil que gosta de ser vista, de ser, nossa, elogiada. Então é importante você arranjar maneira. Se no teu trabalho você trabalha home office, não aparece, não grava story, dá um jeito de aparecer. Vai marcar um encontro com as amigas, vai, não sei, em algum evento onde as pessoas te vejam e elogiem como você tá bonito, entendeu? Se você não tem num lugar, você procura em outro, não precisa excluir. Ou você pode, aí tudo depende, né, gente? Eu tô dando aqui várias formas, mas você pode também se adaptar. Olha, esse ambiente não tá legal, então será que tem uma forma de remanejar e me colocar lá no atendimento? Porque eu gosto disso. Beleza? Fez sentido pra vocês? Fala aqui pra mim, manda o diamante pra eu saber. Você que ficou aqui até o final, ó. Muito obrigada pela sua presença. Para você que chegou agora, vou dar uma lambuja. Se você quiser saber do que eu tô falando, eu vou deixar gravada por 24 horas. Depois eu tiro. A pedidos, né? Eu não tava deixando gravada mais a live, eu tirava. Mas como tem gente que trabalha nesse horário, trabalha em shopping, enfim, eu vou deixar 24 horas, a pessoa assiste e depois eu tiro. Beleza, meus amores? A Cris tá aqui, inclusive uma das pessoas que eu deixo a live gravada foi pelo pedido da Cris, que trabalha aí até tarde, né, Cris? Vamos ver o que ela falou. Uns 20 anos atrás eu troquei de setor e fui trabalhar isolada do público. Foram 4 anos de intensa alegria trabalhando com o público. E 6 meses isolada, adoeci e pedi demissão. Troquei de setor e fui trabalhar isolada. Entendi. Meu Deus, Cris. Imagino. E você tem o perfil de conexão alto, né? Eu não lembro agora a porcentagem, mas é alto. Imagina, eu imagino que você adoeceu e pediu demissão porque não dá pra aguentar, certo? É um ambiente justamente muito tensionador. E tensiona, ele não te permite possibilidades, né? Pra você ir pro recurso.
natural teu, que natural é de conexão, é de conversar com as pessoas, é de ter essa troca, me conta e tal. Entendi, olha isso, só hoje caiu a ficha. Mas olha, e olha que você já passou pelo primeiro nível da mentoria, já passou eu digo, gente, as minhas mentoradas são, ó, diamante também, são preciosas, porque elas se mantêm em evolução, elas se mantêm em conexão com esse tema, porque não basta só passar pela análise corporal, tem que estudar. É importante estar olhando, sempre olhar o relatório de vocês, nas lives, a gente sempre tem um insight diferente, né? Escutando de outra maneira, escutando de uma outra forma, em outro momento que você tá, já não é mais o que quando você chegou. Então elas são preciosas porque elas estão aqui sempre, a Ju, a Cris, a Fer, né? Maravilha, maravilha, muito bom. Gratidão, minhas queridas, meus queridos que estão aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Oi, Flá, boa noite, meu amor. Eu tô finalizando a live, mas vai ficar gravada. Se você quiser olhar depois ou agora já na sequência, já vou deixar ali no feed e depois de 24 horas eu tiro, tá bom? É isso, meus amores. Muito obrigada, gratidão pela troca e seguimos, tá bom? Qualquer dúvida eu tô por aqui. Um beijo. Depois comenta lá o que você achou, se você quiser. Vai ficar lá e depois eu tiro, tá bom? Ah, vamos fazer o combinado. Tudo bem aqui? Porque como chega atrasado pra vocês, só comenta aqui. Tudo certo. Porque aí eu não sei se chegou o final pra vocês. Deixa eu esperar chegar até o final e me despedir certinho, porque chega bem atrasado. Então só escreve pra mim, tudo certo, que aí eu sei que chegou até o final da live, tá? Escreve tudo certo, aí eu sei que chegou no final da live. Dá coraçãozinho. Calma, filho. E dá coraçãozinho, o Pedro falando. Me diz aqui, tudo ok, aí eu sei que finalizou já pra vocês, tá? Alguma dúvida também, gente? Pode perguntar, nem abrir pra perguntas, é que já deu 1 hora, a pessoa fala. Eu sempre penso, gente do céu, vou falar só uns 20 minutinhos, bem rapidinho, tem condições? Show de bola, tudo bem, tudo certo, maravilha. Então, já chegou a despedida aí pra vocês, senão chega tudo cortado, atrasado. Beijão, meus amores, minhas queridas, até!